Olá, eu sou Saulo Cisnando e esse é o Clube de Leitura. E hoje a gente vai falar sobre esse livro bem aqui, da Patti Dunn, que se chama Sereias. Bom, mas antes de comentar esse livro, eu queria dizer que eu sou um leitor que eu não me satisfaço apenas com os lançamentos e com aqueles livros que está todo mundo falando. Eu até vou nas livrarias e me encanto com a parte dos lançamentos, sempre estou olhando essa parte toda e leio os livros que está todo mundo lendo. Mas eu sou um leitor que gosta de ler aqueles livros que ninguém leu, eu passo horas em sebo, eu fico horas e horas revirando o estante virtual procurando aqueles livros que eu sempre quis ler, que estavam fora de catálogo, e por aí vai. E esse é um desses livros que são difíceis de encontrar. Ele é o Sereias, é um livro que eu sempre quis ler, porque ele deu origem a um filme que eu gosto muito da década de 90, que marcou a minha pré-adolescência, que esse filme é um filme da Cher, que se chama Minha Mãe é uma Sereia, que é esse filme bem aqui. Bom, muita gente assistiu esse filme já repetiu 1 milhão de vezes na sessão da tarde. É um filme divertidíssimo, uma mistura de comédia com drama, e eu sempre tive muita vontade de ler esse livro, e um belo dia eu estava passeando pela Livraria Cultura e bati o nome da autora, da Patti Dunn, para ver se tinha algum livro dela lançado no Brasil, e acabei encontrando esse Sereias, que não foi lançado no Brasil, foi lançado em Portugal. Essa é uma edição portuguesa, ou portuguesa de Portugal, e estava vendendo lá na Livraria Cultura por menos de R$6. Então eu comprei, foi importado, e eu estou aqui com o livro, li, e o que eu posso dizer para vocês é que eu absolutamente me deliciei com esse livro. Ele é tão bom ou melhor do que o próprio filme. É assim uma delícia, não tem outra palavra para dizer senão uma delícia memorial. Ele é um livro de memórias, ele é uma ficção, só que a maneira como ela conta é quase como memórias. É a história da Charlotte Flax, que é uma menina, que ela é judia. Ela é filha da senhora Flax, que é uma mulher extremamente excêntrica, que tem vários parceiros sexuais, é uma mulher extremamente sexual. E a Charlotte, embora seja judia, decide se tornar freira, tem um sonho de se tornar freira. E fica esse conflito todo da mãe, que é extremamente excêntrica, e no livro, em alguns momentos, dá a entender até que, o que não tem no filme, por exemplo, dá a entender até que ela é talvez uma prostituta. Porque em alguns momentos a Charlotte trata os tantos visitantes da senhora Flax como clientes dela. Bom, o livro é super, incrivelmente divertido. Tem também uma outra personagem muito importante no livro, que é a irmãzinha mais nova da Charlotte, que é bem mais novinha e é nadadora. Na trama, a trama começa quando a senhora Flax ela está tendo um caso com o chefe dela, e ela descobre que o chefe dela é casado, alguma coisa assim. Acontece algum problema que não fica muito claro no livro, e a senhora Flax decide viajar e se mudar de cidade. Ela faz isso a vida inteira, né? No livro ela até fala, porque a morte é morar no passado ou passar muito tempo num só lugar. Então, a senhora Flax, toda vez que ela briga com alguém, toda vez que acontece algum problema, ela escolhe aleatoriamente uma cidade no mapa e se muda. E a Charlotte sempre vai tentando não matar a mãe dela e tentando ouvir a palavra de Deus a 120 km por hora, cruzando todos os Estados Unidos e cuidando de sua irmãzinha mais nova. Na história, a senhora Flax, ela era casada com o senhor Flax, que ele desapareceu, deixou para Charlotte apenas uma fotografia que ela idolatra e um par de botas que ela calça e não tira por nada. Um tempo depois, a senhora Flax era camareira num hotel e acabou fazendo sexo com um nadador e ficou grávida da Kate, que é a irmãzinha mais nova, que também tem dotes para nadadora. O livro é incrivelmente lindo. Ele é um livro de idiosincrasias. Ele não tem uma história muito movimentada, como eu estou te dizendo, ele é um livro de memórias, mas a autora consegue contar as memórias com frases e com um sarcasmo e com uma comédia que é absolutamente incrível. Me lembrou muito o seriado Anos Incríveis, que é um seriado da década de 90, que também é um menino, é um homem contando as suas lembranças da década de 60.
Vale lembrar que o livro se passa na década de 60, para ser mais preciso, bem na época do assassinato do John Kennedy. E me lembrou também aquele filme e o conto que deu origem ao filme, Conta Comigo, do Stephen King, que virou o filme do Rob Reiner. Bom, o livro é lindo. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, de importar esse livro, importe. Como eu estou dizendo, ele não é um livro de história muito movimentada. Ele é apenas um livro triste, umas lembranças de uma menina que tinha sérios problemas com a mãe e que passou a vida inteirinha esperando o pai e apenas desejando ser amada. E só que com frases absolutamente incríveis e sacadas geniais durante todo o livro. Bom, o filme é muito famoso também, com a Cher, como a Senhora Flax, com a Winona Ryder, que faz a Charlotte Flax, que é essa filha dela que quer ser freira, e a Christina Ricci, pequenininha, não sei se dá pra vê-la aqui, que fazia a Kate nadadora. E o Bob Hoskins é o namorado mais constante da Senhora Flax, depois que ela se muda para essa cidade que é onde se passa a trama. Bom, eu acabei pesquisando um pouco sobre essa autora, Patty Dunn, essa senhora bem aqui. E é engraçado que ela escreveu uma série de livros, eu até fiquei curioso para ler os demais livros dela, e os livros sempre têm alguma coisa a ver com peixes, né? Esse daqui é o Mermaids, ele está disponível, é o mesmo Sereias, mas se você não tiver paciência de importar, ou se você tiver um inglês muito bom, esse daqui é a capa da versão digital, que também está disponível na Livraria Cultura, em várias livrarias. Na livraria Saraiva você encontra o livro físico, só que com essa capa aqui também em inglês. E eu também achei uma história muito interessante que eu acabei pesquisando e vendo entrevistas da Patty Dunn. E eu achei muito interessante uma entrevista dela sobre esse livro bem aqui, que é The Goldfish Went on Vacation, que são memórias sobre perdas. E nesse livro aqui, ela conta a história de que uma vez ela estava dirigindo o marido dela estava dirigindo o carro, ela estava no passageiro e o filhinho mais novo dela estava atrás. E o marido dela estava dirigindo, colocou o carro no acostamento e começou a falar tudo embolado. E ela ficou extremamente nervosa, eles foram para o hospital e descobriram que o marido dela tinha um tumor no cérebro. E aí ela escreveu esse livro contando o drama dela com esse marido que teve um tumor no cérebro. E esse nome, The Goldfish Went on Vacation, é exatamente uma metáfora para quando os bichinhos de estimação morrem, o que a gente acaba contando para os filhos. Então a gente acaba dizendo que o peixinho saiu de férias, para não dizer para a criança que o peixinho morreu. E eu achei a entrevista, já vi algumas entrevistas dela, são entrevistas extremamente bonitas, fiquei muito curioso para ler esse livro bem aqui. Bom, a comparação do livro com o filme é incrível. É muito interessante a maneira como foi adaptado o livro para o filme, porque as frases geniais do filme estão todas no livro. É extremamente fiel ao livro. Ela deve ter ficado muito feliz de ter visto o filme. Foi um filme que teve muito problema de produção, a Cher acabava discutindo muito, teve vários diretores antes de acabar com um único diretor, que foi o Richard Benjamin. Então, por alguns problemas criativos, vários diretores e várias atrizes que iam fazer a Charlotte acabaram rodando e acabou ficando a Winona Ryder. Mas parece que a Cher tinha uma ideia muito certa, ela queria no filme botar algumas memórias dela com relação à mãe dela, e ela acabou colocando isso. E tem uma cena, a cena final do livro, a cena final do filme, que é o clímax do filme, que é uma cena muito bonita, que é uma briga da Senhora Flax com a Charlotte, um diálogo muito legal, uma cena muito legal, não está no livro. Mas em compensação, no livro tem outras cenas, como por exemplo um diálogo super franco e super bonito, e inclusive revelador, entre a Charlotte e a madre que toma conta do convento de onde elas são vizinhas. É um livro muito bonito, é um livro singelo, é um livro terno, enfim, é um livro que eu me deliciei incrivelmente lendo esse livro. E eu marquei até um pedacinho aqui que eu queria ler para vocês. Que olha aqui, começa assim. Pelo tamanho, parecia que as roupas me serviam. Eram nitidamente pequenas para ela, e apercebi-me
que nem sempre andara de volta da caixa de bolachas. Tinha, de certa forma, o aspecto de um navio dentro de uma garrafa, grande demais para, depois de sair, voltar para dentro. Fiquei olhando as roupas e de repente senti-me cansada. Apetecia-me deitar em cima da cama e hibernar o resto do inverno, mas mantive-me mais ereta que podia, imaginando a Madre Superiora no seu tempo de moça, com medo de desistir da vida, com medo de Deus, com tantas saudades de casa e da família, ao pé do lago, com aquelas roupas tão antigas. Abanou a cabeça, depois começou cuidadosamente a dobrar tudo como fizera em adolescente, metendo de novo na mala tal como estava. Fechou-a, sacudiu as migalhas do hábito, guardando então a chave novamente na gaveta da cômoda. Olhei pela janela e percebi que era mais um frio dia 1º de janeiro de um ano inteirinho que ainda vinha pela frente. Bom, essa é a resenha do Sereias, da Patsy Dunn. Espero que vocês tenham curtido. Se você não puder ler o livro, se você não quiser importar e não quiser baixar ou não conseguir ler em inglês, não esqueça de ver o filme Minha Mãe é uma Sereia, que é absolutamente incrível. Bom, é isso. Tchau, tchau.